aí, meus chuchuzinhos, tudo bom com vocês? Esse vídeo de hoje, ele na verdade é um vídeo que eu queria ter feito há alguns meses atrás. Seria um vídeo de sequência logo do início da minha cirurgia, do pós-cirúrgico, contando todo o momento de chegada no hospital, como foi até a cirurgia, como foi logo após a cirurgia, que eu sei que vocês têm bastante curiosidade com isso. E eu confesso que eu queria ter feito muito mais vídeos do que eu fiz falando sobre a cirurgia bariátrica, porque eu tive muitas dúvidas no começo e foi justamente através de alguns canais do YouTube, de pessoas que tinham compromisso de fazer os vídeos, que eu fui tirando muitas das minhas dúvidas. E eu cheguei a fazer alguns vídeos, porém eu queria ter feito muito mais. E esse vídeo que eu estou fazendo hoje era um deles, que eu queria ter feito antes, mas como eu resolvi postar tudo agora para vocês, eu segurei esses vídeos, e vim fazendo agora uma sequência deles aqui no canal, então eu resolvi incluir esse assunto, já que não seria tarde demais para eu contar para vocês como é que foi, e informação nunca é demais, e com certeza se você tinha essa curiosidade, chegou a hora de eu tirar essa curiosidade para você, tá? Então o título do vídeo vai ser o relato da minha cirurgia. No dia anterior da cirurgia eu comecei o jejum, eles pedem para que você faça o jejum de 24 horas, então antes mesmo, 48 horas antes eu estava já com uma alimentação muito leve, eu já estava de preferência com as sopinhas ralinhas, com os caldinhos, e isso 48 horas antes, E 24 horas antes foi zero, jejum total mesmo, até de água. A minha internação, ela aconteceu às 7 horas da manhã, então eu tive que acordar bem cedo, pediram para eu chegar um pouco antes das 7, porque se a internação seria às 7, eu teria que estar lá antes para poder fazer todo o registro, ver a documentação, assinar a documentação, meu marido como responsável junto comigo, enfim. E aí eu cheguei lá no hospital, se eu não me engano, tipo meia hora, 40 minutos antes. O hospital, já falei, mas só para relembrar para vocês, foi o Pasteur, no Mega. É uma situação assim que realmente foi desagradável, foi porque eu cheguei lá e não tinha quarto disponível. Tinha muita gente na recepção, eu vi pelo menos uns 3 ou 4 outras pessoas que seriam para a cirurgia, no perfil da cirurgia, e eu sentada ali esperando se não tinha quarto. Eles tinham chegado antes de mim, com certeza a internação deles era para ter sido antes da minha, e se não tinha para eles ia demorar um pouco para ter para mim também. E se você já está um pouco ansioso, porque não tem como você, diante de uma cirurgia dessa proporção, você não está com um pingo de ansiedade. Por mais que eu tivesse, relaxado total, que eu já estivesse bem segura do que eu queria, eu estava ali ficando um pouco tensa pela situação da espera mesmo. Ficamos ali na recepção, para vocês terem uma ideia, até 10h30 da manhã. A espera foi longa, imagina você ficar sentado em jejum, já estava com muita fome, e 10h30 da manhã e nada do quarto. E a gente aguardando, a gente reclamava na recepção, e eles falavam que logo ia ter o quarto, porque o certo seria ter aguardado a cirurgia já no quarto. Já ter colocado as minhas coisinhas no quarto, onde meu marido ia ficar esperando por mim quando eu descesse da cirurgia, Mas, infelizmente, eu fui para a cirurgia sem o quarto. Meu marido ficou sentado na recepção do Pasteur, aguardando liberarem o quarto, e eles prometeram que quando eu saísse da cirurgia, eu teria um quarto. Óbvio, porque eu vou sair da cirurgia, vou me largar no corredor? Ia ser ridículo. Então, o que eles prometeram o óbvio. E aí, quando deu mais ou menos assim, 10h30, 10h40, veio o maqueiro, me chamou. E aí, cai a ficha, você, é agora, vamos lá. Meu marido tenso, tadinho, eu via no olhar dele, assim, que o bichinho tava tenso, dava até dó de ver. E aí eu fui até um box, que parecia assim, um box de enfermaria, sabe? Um lugar de triagem, assim, de atendimento de emergência. Não sei explicar como é que era, não. Era uma salinha, não era um quarto, era uma salinha onde eu podia puxar uma porta, ficava reservado. Foi ali que eu troquei de roupa. Ele me deu aquele avental para colocar do hospital, pediu que eu tirasse toda a minha roupa, todos os pertences, tudo, brinco, pulseira, anel, aliança, tudo eu tirei, deixei com o meu marido. E ali mesmo o maqueiro pediu que eu me despedisse ali dele, desse um beijo nele, que o maqueiro já ia subir comigo para o centro cirúrgico. Então foi assim, subi para o centro cirúrgico sem quarto.
confesso que a despedida também ali é meio tensa, porque não é uma despedida, né, gente? Tipo, ninguém despede no sentido de, sei lá, posso não te ver mais, seja o que Deus quiser. Isso fica implícito, infelizmente. A gente tem que ter, tem que ser realista. Você se propõe a fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia, por mais simples que seja, ela tem seus riscos. Mas nós já estávamos assim, exercitando para ficar tranquilos, mas eu via nos olhinhos dele assim, os olhinhos cheios de lágrimas, sabe? Ficou assim, cheio de aguinha assim, nossa, partiu meu coração aquilo, me deu um dó, deitei na maca, e aí o maqueiro foi me empurrando pelo corredor, e sempre quando eu lembro dessa cena assim, eu me emociono, eu fico... Então eu subi, eu cheguei lá no centro cirúrgico, mais ou menos por volta de 11h30. E aí me colocaram numa antessala, antes da sala da cirurgia, me deixaram ali aguardando um pouco, né, naquela sala. Logo depois chegou um outro rapaz que ia ser operado por uma outra equipe médica também, nem sei se era do mesmo convênio da Mil, não fiquei perguntando muito, ele estava muito tenso, eu comecei a dar risadas dele, porque ele estava muito nervoso. E aí eu fiquei tentando acalmá-lo e tal, e ele era muito obeso, muito obeso, ele estava muito preocupado. A única coisa assim que não ajudou a relaxar muito nem a mim nem a ele é que do nosso lado, na verdade aqui do meu lado esquerdo, tinha uma mulher que tinha terminado a cirurgia dela uns minutos atrás, e ela ficou ali até que ela voltasse da anestesia, até que ela estivesse bem estável para descer para o quarto dela. E ela estava com um problema na respiração, ela estava com um pouco de dificuldade para respirar, ela tinha já voltado, dava para ver que ela estava grogue, mas ela tinha já voltado da anestesia, e a enfermeira de vez em quando ia até ela, e ela fazia uns barulhos assim muito fortes para respirar. Sabe quando a pessoa está puxando o ar com dificuldade? Ela estava com uma máscara assim, tipo de nebulização, para ajudar, e eu sentia uma agonia, uma certa agonia de vê-la com aquela dificuldade, né? Então isso não ajudou muito, principalmente com o rapaz que estava do meu lado direito aqui, que estava super tenso. Bom, o anestesista ele veio conversar comigo enquanto eu estava ali naquela antessala também. Ele veio, viu se estava tudo bem, viu a minha pressão, essas coisas todas, me tranquilizou, se bem que eu não estava nervosa, né, mas conversou comigo ali um pouquinho para tranquilizar. Logo em seguida me chamaram, eu fui andando mesmo, levantei dessa maca, e aí fui andando até a sala de cirurgia. Chegando lá, o meu médico já estava me aguardando, ele me pesou, ele pediu que eu subisse novamente na balança, porque ele pediu que eu, se possível, né, nos dias, depois que eu já soube a data da cirurgia, que eu continuasse tentando emagrecer mais um pouco, que eu conseguisse, seria lucro, né, quanto mais você diminui o peso, mais você diminui qualquer risco na cirurgia, e eu consegui perder mais 1 quilo, então eu tava me pesei, eu estava com 94 quilos aproximadamente, então a minha cirurgia foi com 94, o meu auge foi 98, durante todo o período de exames, até chegar na cirurgia, então eu consegui perder 4 com muito esforço, e cheguei na cirurgia com 94 quilos. Deitei, me deitaram lá naquela mesa cirúrgica, né, é um troço meio que você tem que se equilibrar naquilo, né, você tá gordinho, uma mesa bem estreita, você abre os braços, já se sente na cruz, é complicado. E aí eles enfaixaram minhas pernas todinhas, eles colocaram umas faixas apertadas, sabe, foi enrolando. Tem a ver com a trombose, né, para não ter risco de trombose, essas coisas. Então, assim como depois a gente põe a meia, quando sai da cirurgia, né, põe a meia de compressão, eles no centro cirúrgico colocaram as faixas para fazer a compressão nas pernas, né. Colocaram aqueles eletrodos de monitoramento cardíaco, também é um pouco tenso, né, que você vai vendo que tipo cai a ficha, você está deitado ali, não tem mais jeito, você vai sair correndo com aquelas faixas na perna, aqueles eletrodos, não tem jeito. Então chegou o momento, tudo que você tanto queria, tudo que você aguardava ansiosamente, está ali, é a hora, chegou aquela hora. Então essa era a sensação que eu tinha, né. E aí eles me disseram que estava tudo em ordem, que já ia começar. O anestesista achou minha veia, eu tomei anestesia na veia, mas também recebi aquele cheirinho que fala, né, que aquela máscara era uma fumacinha meio azulada, e aí colocaram assim, eu confesso que eu não gostei muito, foi a primeira vez que isso aconteceu, eu já tinha feito uma cirurgia plástica antes disso, há um tempo atrás, foi só na veia, a minha anestesia, mas aquele negócio assim no rosto, sabe, com aquele gás assim, eu me senti um pouco sufocada. E aí eu não sabia se eu respirava, se eu não respirava, eu me senti um pouco tensa nesse momento, eu lembro disso claramente. E eu lembro do médico falando pra mim, puxa o ar, respira, pode respirar essa fumacinha que já já você vai estar num soninho gostoso. E eu lembro que, na verdade eu não lembro mais nada depois disso, né? Eu lembro que eu não lembro, deu pra entender?
Logo em seguida eu apaguei, quando ele falou puxa o ar, que eu fiz aquele esforço para poder sugar aquela fumaça assim que tava, né, já tava assim me deixando meio que sem ar, na verdade, porque o gás vem tão forte que você sufoca, né, sufoca um pouco, se você não puxa, você sufoca. E aí quando ele falou puxa o ar, que eu fui inspirando aquilo, logo eu apaguei, não lembro mais nada. E aí então começou a cirurgia, foi mais tenso na verdade pro meu marido, né, que ficou aguardando, a pessoa que fica ali na espera. Nem imagino como é, mas eu acredito que seja horrível. Você ficar querendo notícias, você ficar sem saber o que está acontecendo com a pessoa que você ama. E não tem jeito, tem que aguardar, não tem opção. Então ele ficou lá na recepção até que liberassem o quarto. Ele disse que ainda demorou mais ou menos 1 hora para que liberassem o quarto para ele. E aí quando foi mais ou menos 2h30, a equipe médica, alguém da equipe médica ligou para o celular do meu marido e avisou então que a cirurgia tinha terminado, que tinha sido tudo bem, que foi um sucesso, que eu ainda ia ficar mais um pouquinho lá na antessala do centro cirúrgico até que eu saísse do efeito da cirurgia, que eu acordasse, que eu despertasse, que eles verificassem que estava tudo bem, que eles estavam me monitorando, e assim que eu estivesse acordadinha, que eles iam descer comigo. Pelo fato do hospital estar lotado, eu não consegui de início ter direito ao meu quarto individual, eu fiquei num quarto duplo, tinha uma outra pessoa que já estava no quarto. Essa pessoa era uma adolescente, acho que ela tinha 16 ou 17 anos, ela tinha perdido um bebê, uma situação bem chata, fiquei com muita dó. E ela chorava muito, assim, pelo pouco que eu consigo me recordar, porque eu ainda estava assim, voltando da anestesia, você fica meio zonza, né? Você fica meio grogue. Eu lembro que tudo me incomodava, assim, os sons me incomodavam, muitas pessoas falando aquilo me incomodava. E nesse quarto ela estava vendo televisão, o pai dela estava acompanhando ela, a TV estava um pouco alta e aquilo, de certa forma, me deixava, sabe, meio zonza. Foi muito incômodo a TV, eu escutava ela chorava muito. E eu fiquei todo o primeiro dia, as primeiras 24 horas eu fiquei nesse quarto, né, dividindo com ela e ela chorava muito, eu só lembro disso. Eu lembro até do meu marido ir lá, conversar um pouco com o pai dela, conversar com ela, meus pais também que vieram visitar foram lá, fizeram uma oração com ela para acalmar o coração dela. Mas ela estava extremamente triste pelo bebê que ela perdeu, uma situação bem, bem triste mesmo. Eu fiquei ali, né, meio sonolenta, eu não tive dores, não tenho nenhuma lembrança de ter dor.